Oiê! Nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho e trazer algumas dúvidas que surgiram neste processo de pintura, onde eu pinto um olho sobre tela, e eu vou comentar um pouco delas aqui e falar um pouco mais sobre como foi esse processo de trabalho. Para quem não me conhece, eu sou o Rafa, eu sou artista visual, eu trabalho principalmente com tinta a óleo, também faço algumas experimentações com outros materiais, como bastão, giz pastel, tinta acrílica, para trazer diversos sentimentos e sensações nas minhas artes. Para começar a pintar, você tem que fazer uma acrobacia com sua tela, repare que eu tenho bons movimentos de giro. Antes de iniciar a pintura, eu já tinha feito um rascunho. A ideia desse olhar era ter alguns tons terrosos, uma coisa monocromática, tom sobre tom. Eu começo passando uma camada de tinta acrílica branca. A minha tela já está preparada com gesso acrílico, então eu só entro com uma película bem fininha de tinta acrílica. Faço uma grade e linhas de apoio para eu conseguir desenhar e começo a fazer o desenho com grafite. Esse trabalho é um trabalho por encomenda, então eu tinha ideia daquilo que eu queria na pintura, o efeito do olhar, a posição, então tudo isso eu consigo passar para a tela com mais facilidade e controle. Essa película de tinta acrílica do começo, ela deixa a superfície um pouco mais lisa, um pouco mais plástica. Quando eu vou desenhar na tela, eu gosto de trabalhar com a superfície um pouco mais áspera. O gesso acrílico, ele deixa essa superfície dessa forma. Se eu aplico uma fina camada de tinta acrílica, não altera tanto e dá para desenhar muito bem. Desenhar na tela é meio difícil, é ruim de apagar. Você está fazendo com tinta acrílica, consegue ajustar o desenho ali com a própria tinta, vai corrigindo algumas coisas e vai desenhando. A ideia não é ter um desenho super bem feito e bem acabado, porque eu vou passar tinta por cima, mas eu preciso deixar uns riscos bem fortes e um sombreamento interessante, porque eu vou fazer a imprimatura depois. Se eu deixo o desenho muito levezinho, acaba saindo tudo. Vou ajustando, começo a fazer alguns retoques que eu acho necessário. Quando eu estou com o desenho pronto, eu já parto para a imprimatura. A imprimatura, ou a queima da tela, nada mais é que colocar uma película de cor na sua superfície para você começar a sua pintura em cima de uma cor, em cima de um tom neutro. Você pode usar a cor que você quiser. Normalmente a gente usa tintas que sejam transparentes ou semi-transparentes. Aqui eu estou usando tinta acrílica por conta da secagem ser mais rápida. Você pode fazer ela com tinta a óleo. Você vai diluir ela muito com terebentina, vai deixar ela bem líquida. Tinta transparente ou a semi-transparente que você usar, você consegue ver tranquilamente o desenho do fundo. A diferença da tinta a óleo para tinta acrílica é que a tinta a óleo vai demorar muito mais tempo para secar. Eu já queria trabalhar nessa pintura um pouco mais rápido, então eu fiz a imprimatura assim. Eu gosto de fazer a queima da tela por conta de enxergar o desenho e a composição já com uma cor diferente do branco e não só com um grafite. Ajuda a sentir um pouco mais o trabalho antes de começar a pintura de fato. Protege um pouquinho mais daquele preparo de superfície que eu já expliquei aqui para vocês como é que eu faço. Enquanto a tinta acrílica está um pouco molhada, o que vai durar poucos segundos, eu posso dar alguns retoques, vejo alguma posição, algum sombreamento que eu prefira mudar. Nessa etapa eu já posso fazer isso. Depois que eu já cobri a superfície e ela já está seca, entro com um pouco de tinta a óleo para fazer mais alguns ajustes antes de começar a pintar de fato. Essa é a primeira sessão desse trabalho. Durou mais ou menos umas 4 horas. Eu deixo o desenho bem organizadinho nessa etapa, me facilita muito nas etapas seguintes. Depois que eu estou bem satisfeito com o desenho, forma, volume, eu já começo a pintar. Vou usar aqui tinta a óleo. O olho eu sempre começo pela parte mais interna, então eu faço a íris e o globo ocular. A imprimatura, ela ajuda também na aderência da tinta depois. Se a gente já tem uma película de cor, é mais fácil para a tinta ficar aderida. Eu trabalho com bastante camadas, coloco algumas cores mais escuras e depois vou entrando com os tons mais claros e deixando com o acabamento um pouquinho mais lisinho. Nessa etapa eu coloco bastante os pontos de luz e sombra que eu quero deixar, porque daí a tinta já vai começar a secar um pouquinho e na minha próxima sessão de trabalho consigo trabalhar sem movimentar muito a tinta que está por baixo. A tinta a óleo requer um planejamento para você conseguir lidar com o tempo de secagem que é bem lento. Trazendo volume, vou fazendo alguns ajustes e faço mais acabamentos conforme o trabalho vai acontecendo. E numa etapa seguinte eu já entro com alguns outros retoques de luz e sombra. Se você não tiver tempo suficiente para esperar a secagem, de um dia para o outro ou 2 dias, você já sente uma diferença de textura, mas depois de uma semana fica melhor ainda para você fazer esses acabamentos. Melhora um pouco o pigmento das partes mais escuras, deixo as partes mais claras para mais depois e vou acrescentando aos poucos. E vou dando forma e volume ao meu olhar. Conforme a pintura for acontecendo, eu vou entendendo como que aquele trabalho está se comportando. Às vezes acaba ficando uma expressão que eu acho muito mais interessante na pintura do que tinha na referência. Então eu vou trabalhando bastante com o que está acontecendo na minha frente. As primeiras camadas de tinta a óleo eu uso bastante terebentina e um pouco de óleo de linhaça. Conforme as etapas forem passando, eu coloco mais óleo de linhaça do que terebentina, até ficar com óleo puro e até usar
tinta pura nas últimas. Construção de camadas é muito importante. A gente precisa saber trabalhar com a secagem da tinta óleo. Precisa de camadas bem finas no início, camadas seguintes serem um pouco mais oleosas, com óleo de linhaça ou com a tinta óleo pura. A regra do gordo sobre o magro. Tintas mais ralas e dissolvidas por baixo, tintas mais gordas em cima. Outra regra importante também que a gente precisa saber, quando a gente trabalha com técnica mista, compatibilidade dessas tintas. A acrílica pode funcionar com a tinta óleo desde que ela esteja por baixo, nunca o contrário, senão vai craquelar tudo. E entre os tempos de secagem, algumas etapas de trabalho, o olho vai ganhando forma, eu vou fazendo mais ajustes que eu acho necessário, controlando um pouco mais a iluminação e os contornos. Etapas também eu mando para a cliente, para ela dar uma provada, para ver se está funcionando. E por ser um trabalho de encomenda, é um trabalho que tem que funcionar para outra pessoa também, além de mim. Então eu gosto bastante de conversar com os clientes para entender o que eles estão sentindo, é uma expressão que eles estavam esperando, ou se foi algo diferente e positivo, ou se está dando uma sensação estranha. Nessas etapas intermediárias eu também posso fazer alguns ajustes. Todas as partes estão aprovadas com o trabalho. Deixa ele secar mais um pouquinho. Somente por conta do uso do óleo de linhaça, os tempos de secagem também e as misturas da tinta na paleta. Conforme ela vai secando, ela vai mudando um pouco o tom. Então eu gosto de esperar um tempinho antes de fazer os retoques finais, para garantir que vai estar bem legal aquelas cores, principalmente as mais escuras e as mais claras. Os dois extremos eu acho que é legal a gente retocar por último. Quando a gente faz uma preparação do trabalho, um rascunho, lança um pouco da paleta de cores, já tem ideia mais ou menos do sentimento que a gente quer ter naquela pintura, facilita muito nessas etapas práticas de trabalho, porque já exige bastante muita paciência e um exercício que pode levar muitas horas, dias ou semanas até de trabalho. É legal a gente ter ferramentas que nos ajudem durante esse processo. Meu processo criativo não começa quando eu faço os primeiros esboços no papel. Eu tenho um tempo antes ali de preparação, de pensar numa cor, de pensar se aquela cor vai trazer um sentimento que eu acho legal, ou que tipo de sentimento eu vou provocar com aquele trabalho. Se vocês quiserem, eu posso falar um pouco mais sobre criatividade com vocês. O trabalho levou em média umas 4 ou 5 sessões, até que foi rápido. Cada sessão eu fiz mais ou menos 5 ou 6 horas de trabalho. Eu faço bem devagarzinho, aqui tudo parece muito rápido, mas são trabalhos bem extensos. Mais um pouquinho o trabalho já tá seco, eu vou preparar para embalar e logo ele vai para casa da cliente. Espero que ela goste bastante. Espero que essa explicação e os comentários um pouco mais detalhados sobre um processo de pintura possam ter ajudado vocês. Se ficaram com alguma dúvida ou tiveram curiosidade sobre como funcionou essa pintura, tiverem mais dúvidas sobre este trabalho ou de outras etapas de pintura a óleo, comentem aqui. Essa arte e o vídeo completo, mais detalhado, vocês podem acompanhar aqui nas minhas redes. E tem um vídeo um pouco mais longo e tranquilo no YouTube também. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima pintura. Tchau!